Com certeza você conhece mamona. Mamona, ou carrapateiro, como é muito chamada, tem essas sementes que parecem um carrapato. Você sabia que dentro dessa semente tem uma substância altamente tóxica, capaz de matar um ser humano? Você sabia que essa substância chamada ricina é uma lectina e ela tem um parentesco com diversas outras lectinas presentes em alimentos que nós utilizamos no nosso dia a dia? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar como as lectinas podem ser altamente perigosas, causando desde problemas relacionados à doença autoimune e até mesmo Parkinson na nossa saúde. O nosso sistema digestório constitui a maior superfície em contato com o ambiente. Exatamente. O nosso sistema digestório, a parte de dentro do nosso sistema digestório, está em contato com o ambiente. E devido a inúmeras estruturas chamadas de vilosidades e microvilosidades que nós temos dentro do nosso sistema digestório, a gente tem uma superfície gigantesca que entra em contato com esse ambiente. E exatamente por conta desse contato com o ambiente, nós precisamos de uma estrutura especial. Não dá pra gente se confiar em uma camada de células que não tem um sistema especial para manter invasores, patógenos, bactérias fora do nosso corpo e, ao mesmo tempo, selecionar aquilo que deve entrar. Porque nós temos que lembrar que o nosso sistema digestório faz o trabalho de absorção dos nutrientes. Dentro dessa perspectiva, o nosso sistema digestório, então, ele tem que ter uma certa impermeabilidade. Ele não deve permitir a entrada de substâncias muito grandes, ele não deve permitir a entrada de substâncias que não foram digeridas e também não deve permitir a entrada de patógenos. Como é que será que ele faz isso? O nosso intestino, por ser a principal área de superfície em contato com o ambiente, a maior área de superfície, para vocês terem uma ideia, nós temos 200 metros quadrados de intestino dentro do nosso abdômen. Então esse intestino precisa ter células muito unidas, exatamente para não haver passagem de pedaços de nutrientes ou de bactérias para dentro do nosso corpo. Então vocês podem ver na imagem que essas células, os enterócitos, que compõem essa camada única de células que reveste o intestino, elas são células chamadas histologicamente de prismáticas. Elas possuem a altura maior do que a largura. Essas células possuem na sua superfície apical o que nós chamamos de microvilosidades. São espécies de interdigitações, são espécies de projeções no formato de dedos que aumentam a superfície de absorção, fazendo com que o intestino chegue a 200 metros quadrados dentro do nosso bucho, da nossa barriga. Essas digitações, essas microvilosidades, elas são revestidas por uma estrutura chamada de glicocálix. O glicocálix nada mais é do que um conjunto de proteínas associadas a carboidratos e de carboidratos associados também a lipídios, são as glicoproteínas e glicolipídios. Esse glicocálix ele é fundamental porque ele possui enzimas digestivas e ele permite que você tenha um reconhecimento dessas células. Pois bem, as lectinas se encaixam exatamente nesse glicocálix. E ao se encaixar no glicocálix, elas causam um efeito em cadeia que liberam uma substância chamada zonulina e essa substância aumenta a permeabilidade celular. Mas de que forma isso acontece? A zonulina é uma substância produzida pelo nosso próprio corpo e ela é encarregada de fazer o aumento da permeabilidade intestinal. Pô, Henrique, por que existe uma substância para aumentar a permeabilidade intestinal se isso é ruim? Bom, como eu falei para vocês, o intestino ele é a nossa maior área de superfície em contato com o ambiente. Logo, nós temos também um sistema imunológico logo abaixo que protege essa superfície, que é uma superfície de tão grande contato com o ambiente. Pois bem, o que acontece é que muitas vezes a gente tem situações inflamatórias, onde eu preciso que o sistema imunológico atue na luz do órgão. Para que isso possa acontecer, o corpo tem que controlar essa permeabilidade intestinal. E ele controla isso através da zonulina. O grande problema é que existem alimentos, existem substâncias, alimentos que contêm lectina e essas substâncias aumentam a produção de zonulina. Esse é o grande problema. E vocês conhecem o alimento que mais está presente na nossa alimentação, que tem uma quantidade super elevada de lectinas e que é o principal disruptor do nosso intestino, da nossa permeabilidade intestinal? Pois é, o trigo. O trigo possui uma lectina muito conhecida, todos nós conhecemos, chamada de glúten. O glúten, que na realidade é um conjunto de várias proteínas, dentre elas a gliadina, tem um poder extremamente alto de favorecer o aumento da permeabilidade intestinal. Esse aumento da permeabilidade intestinal acaba ocasionando um afastamento das células do intestino. Isso faz com que haja penetração de antígenos, pedaços de bactérias, restos de alimentos, e esses antígenos entrando vão desencadear uma reação inflamatória, vão desencadear a produção de anticorpos. Esses anticorpos vão reagir contra determinadas partículas que entraram, mas se
se por acaso houver uma semelhança entre a partícula que entrou e regiões do nosso corpo, esses anticorpos também vão atuar em cima dessas regiões. Então, por exemplo, imagina que uma determinada partícula que penetrou através dessa abertura, desse aumento da permeabilidade intestinal ocasionado pelo trigo, imagina que uma dessas partículas que penetrou é parecida com a estrutura da nossa tireoide. Os anticorpos produzidos vão atacar a tireoide. E aí a gente tem uma doença autoimune chamada de tireoidite de Hashimoto. Se essas partículas que entraram forem, por exemplo, parecidas com alguma estrutura nas articulações, a gente pode ter artrite psoriática, pode ter artrite reumatoide, que são também doenças autoimunes. Essa é a principal teoria, a principal hipótese, na realidade, sobre a origem das doenças autoimunes, que é uma hipótese que foi formulada pelo Dr. Alessio Fasano. Essa hipótese, então, sugere que as doenças autoimunes têm sua origem no intestino, no aumento da permeabilidade intestinal. E esse é apenas um dos problemas que as lectinas podem causar. As lectinas também vão ocasionar uma quebra da barreira de muco que é produzida pelas próprias células intestinais. Esse muco que existe sobre as células intestinais protege e impede a penetração de bactérias. Então, além do aumento da permeabilidade intestinal com o afastamento das células, as lectinas, especialmente o glúten e as fitoemaglutininas, elas também destroem essa camada de muco. Então a gente pensa o seguinte: hoje a gente sabe, por exemplo, que as dietas padrão ocidental, elas têm um reflexo muito grande nessa questão da presença de muco. As dietas ocidentais estimulam a degradação desse muco. Muitas vezes a gente escuta falar que as fibras são fundamentais para a nossa saúde porque elas vão estimular a produção desse muco. Mas será que é a falta de fibra ou é o excesso de lectina na dieta? Com o aumento da permeabilidade intestinal, as lectinas que em situações normais deveriam ser digeridas em seus aminoácidos, ou talvez no máximo dipeptídeos e tripeptídeos, acabam penetrando no sistema circulatório e acabam se alojando em determinados tecidos. Nessa tabela vocês estão vendo aí as diversas fontes de lectinas e aonde essas lectinas podem se ligar. Isso acontece porque, como eu falei anteriormente, as lectinas elas se ligam em carboidratos da membrana das nossas células. Então existe uma certa afinidade com esses carboidratos, mas não só isso. Essas lectinas têm a capacidade de se conectar com esses carboidratos e causar danos a essas células, além de trazer também altas reações inflamatórias. Agora, será que as lectinas podem ter a ver com a doença de Parkinson? Olha que interessante. O Parkinson é uma doença caracterizada fundamentalmente por uma diminuição de diversos tipos de neurônio, dentre eles neurônios produtores de dopamina. O Parkinson ele tem efeitos neurológicos graves tanto na parte motora quanto na parte cognitiva. Em um estudo feito em 2015, um estudo dinamarquês, mostrou que quando você faz uma cirurgia chamada vagotomia, você tem uma redução em 20 anos da incidência de Parkinson em até 40%. Henrique, o que é uma vagotomia? Nós temos um nervo chamado nervo vago que conecta várias partes do corpo, dentre elas o sistema nervoso central ao intestino e ao estômago. Quando você faz uma vagotomia, ou seja, quando você corta esse nervo, você diminui determinadas situações, como por exemplo, excesso de secreção de ácido clorídrico que pode acontecer. Então você faz uma vagotomia na região do estômago para que essa secreção de ácido diminua. Indivíduos que fizeram essa vagotomia, ou seja, que retiraram, que cortaram o nervo vago, tiveram uma diminuição de 40% em 20 anos da incidência de Parkinson, da doença de Parkinson. Ora, por que será que isso aconteceu? Em estudos feitos em ratos e em alguns tipos de vermes, se observou, através do rastreamento das lectinas, se observou que as lectinas elas podem migrar, elas podem usar o nervo vago como uma espécie de canal de transporte, levando as próprias lectinas do intestino para o sistema nervoso central. Olha que interessante. Imagina a situação. Você come o trigo, ou o feijão, ou a soja, qualquer tipo de grão que contém lectina. Essa lectina aumenta a permeabilidade intestinal. Essa lectina consegue ultrapassar a barreira intestinal e consegue viajar pelo nervo vago, causando problemas de Parkinson no teu cérebro. Isso é absurdamente fantástico. Veja que estratégia incrível que as plantas têm para se defender. Então as lectinas elas têm esse potencial. É bem verdade que esses estudos não foram feitos em humanos, mas a relação entre a vagotomia e a diminuição do Parkinson, ela existe.
como demonstrado no estudo dinamarquês que eu acabei de falar. Então, é uma associação que a gente precisa ficar muito atento. Se a gente parar para pensar, pessoal, faz todo sentido isso. As plantas, elas evoluíram em uma linhagem que difere dos animais há muito tempo. E elas não possuem as estratégias de defesa que nós possuímos. Nós, animais, temos chifres, garras, dentes, podemos sair correndo. As plantas não têm essa possibilidade. E se a gente parar para pensar, pessoal, os grãos, eles são a parte mais defendida dos vegetais. Por que são a parte mais defendida? Por um motivo muito simples. Os grãos, eles são os bebês das plantas, são as sementes. Então, nada mais oportuno do que ter lá dentro desses grãos grandes possibilidades de defesa. As lectinas constituem um dos tipos de antinutrientes que nós vamos ter nos grãos. Então, pensa, trigo, aveia, arroz, feijão, leguminosas de uma maneira geral, amendoim, todas as gramíneas, né, como o trigo, a aveia, o arroz, o milho, todas elas possuem grandes quantidades de lectina. E as lectinas estão implicadas em todos esses problemas que eu acabei de citar. Mas aqui eu tenho que falar também que as lectinas podem ser muito utilizadas do ponto de vista médico. Nas aulas de mestrado que eu tive, uma das minhas professoras é uma pesquisadora na área de lectinas e ela desenvolveu já vários medicamentos patenteados, tanto para uso tópico externo, quanto para uso interno, que usam as lectinas como o seu princípio ativo. Isso corrobora com o que eu venho falando já há algum tempo. Comida é bicho, medicamento é planta. As plantas, elas têm um arsenal bioquímico absolutamente maravilhoso. Possivelmente, não para nós comermos, mas para que nós possamos utilizar como fonte de medicamentos. A gente pode utilizar diversos tipos de substâncias do reino vegetal para, de repente, trazer e traduzir isso para medicamentos que podem ser usados. Como é o caso, por exemplo, da droga digoxina, que vem de uma planta chamada digitalis. Como é o caso, por exemplo, da metformina, que vem do lírio roxo, né? Então, essas drogas, elas são drogas que vieram de plantas. Isso corrobora com essa ideia. Alimento, bicho. Medicamento, planta.